a tia Aline falou que Isaac e Raquel se casaram. Foi um casamento muito, 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 muito bonito. Todo casal, quando casa, geralmente quer filhos, né? Quer ter bebê na barriguinha. E Isaac e Raquel oraram a Deus. E eles pediram para Deus dar um bebê para eles. Vocês acham que Deus deu um bebê para eles? E Deus, Ele não dá bênção pela metade. Deus deu logo 2 bebês. Mas ela só queria um. E Deus deu 2 bebês. Pois é, vocês conhecem bebês gêmeos? Ah, eu conheço. Aqui na igreja nós temos gêmeos. Nós temos os gêmeos da tia Marli e temos os gêmeos da tia Fabiana. Agora nós vamos ver gêmeos idênticos, que é o Heitor e o Benício. Eles são os bebês do tio Marquinhos e da tia Fabiana. Olha que gracinha eles. Primeiro só o Benício e o Heitor. E aí, o Heitor e o Benício, eles são gêmeos idênticos. Você olha para um, você vê o outro. Eu não sei definir quem é o Heitor e quem é o Benício, mas o tio Marquinhos e a tia Fabiana sabem, porque os papais conhecem os filhos. Existia uma regra que era chamada, nós temos, lembra? A regra divina e a regra social. Na época de Jacó, de Isaac, de Rebeca, de Esaú, de Daniel e de outros personagens bíblicos, existia uma regra chamada regra dos primogênitos, a regra da primogenitura. Isso era independente de ser um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, não importa. O filho que nascesse primeiro, ele era o primogênito. Como nós vimos ali, nós temos o Heitor e o Benício. São gêmeos, mas ainda assim existe um primogênito. Aquele que nasceu primeiro dos 2 é o primogênito. Isaac e Rebeca, eles oraram e pediram a Deus, e Deus deu 2 bebês para eles. E aqueles bebês mexiam muito, e Rebeca ficava preocupada, e ela falava, Senhor, o que está acontecendo? Né? E aí ela pediu para Deus mostrar o que estava acontecendo. E ele falou, você vai ter 2 filhos, são 2 meninos, e cada um vai representar uma grande nação. E aí ela falou, nossa, como eu fui abençoada. 2 meninos, 2 nações. E aí eles nasceram. Só que teve uma coisa diferente no nascimento. Um nasceu segurando o calcanhar do outro. Eita, esse era malandrinho, ele não queria fazer força para nascer, não. Ele aproveitou a força do outro. Esaú nasceu primeiro, ele era o primogênito. E Jacó nasceu depois. Jacó nasceu segurando o pezinho de Esaú. Agora o Elias vai mostrar para a gente o segundo par de gêmeos, que é o Enzo e o Murilo da tia Marli. Eles são gêmeos, mas eles não são totalmente idênticos. Eu consigo definir o Enzo e eu consigo definir o Murilo. O Murilo tem o cabelo bem cacheadinho, já o Enzo tem o cabelo mais liso. E então, aconteceu isso com Isaac e Jacó. Ou Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro. Esaú tinha mais cabelos, está vendo? Ele tem 2 porções de cabelo. E ele era ruivo. Agora o Elias vai pôr um bebê ruivo para a gente ver. Eu sou suspeita para falar de ruivos, né? Olha que bebê mais gostoso. E Jacó nasceu depois. Ele que nasceu segurando o pé do seu irmão. E eles cresceram diferentes. Um era ruivo, o outro não era ruivo. Um era muito peludo. Esaú, ele era muito peludo, ele tinha muito pelo. Jacó não tinha. Esaú gostava de caçar, de ir para a mata, trazer comida para a família, comida que ele capturava. Já Jacó não. Jacó gostava de cuidar das ovelhas do pai e ficava mais perto da mãe. E aí, Esaú era o favorito do pai. E Jacó era o favorito da mãe. Mas espera aí. Existe uma regra divina, não existe? Que os pais devem amar os filhinhos por igual? Os pais podem ter 10, 20 filhos. Eles têm que amar todos os filhos de forma igual. E aí, os pais de Esaú e Jacó quebraram essa regra. Cada um tinha um filho favorito. E isso causava briga entre os irmãos. Porque um falava, eu sou o favorito do papai. Ah, mas eu sou o favorito da mamãe. E eles tinham muitas brigas por causa disso. Isso não pode, crianças, isso não pode, papais. Deus nos deu 1, 2, 3, 4, 5, 20 filhos para amarmos por igual. Eu tenho só um filho, mas eu acho que se eu tivesse 2, eu ia orar muito a Deus para que eu amasse todos eles igual. E uma vez, Esaú saiu para caçar. Ele voltou, ele
a Bíblia não conta se ele tinha alguma caça. Isaac gostava de cozinhar. Jacó gostava de cozinhar. E Jacó estava cozinhando e era uma comida tão cheirosa. É gostoso quando a gente chega em casa e a mamãe está fazendo uma comida cheirosa que a gente chega e fica salivando. E aí aconteceu algo errado que Jacó fez. Esaú virou para ele e falou: Jacó, me dá um pouquinho da sua comida. Eu estou com muita fome e ela está tão cheirosa, parece tão gostosa. E aí Jacó usou da malandragem, crianças. E ele pensou assim: é agora. Você é primogênito, não é, Esaú? E Esaú falou: eu sou, Jacó, eu sou primogênito. Então nós vamos fazer um trato. Você está com fome? Eu estou com muita fome. E aí Jacó virou para Esaú e falou: eu te dou um prato bem grande de comida saborosa se você me vender a primogenitura. Espera aí. A primogenitura era uma regra divina e não poderia ser quebrada e nem vendida e nem doada. E aí Esaú, pensando na barriga, respondeu o quê? Eu aceito, o que vai adiantar o seu primogênito agora se eu estou com fome? A primogenitura não vai encher minha barriga. Só que, crianças, a primogenitura era uma bênção de Deus. Era o filho mais velho que tomava o lugar do pai quando o pai não podia mais cuidar da família, quando o pai morresse. Era ele que administrava os bens e cuidava da família. Mas para Esaú, naquele momento, não valia nada. Era como se não fosse nada. Um prato de comida valia mais. E então Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Essa história é uma história bonita, mas que toma esse caminho triste. E é uma lição para nós. Primeiro, a regra divina diz que nós devemos amar os nossos filhos de forma igual. Segundo, nós não devemos vender as nossas bênçãos. As bênçãos de Deus, nós não devemos vender e nem doar, nem perder as bênçãos por coisas passageiras, porque as bênçãos de Deus são eternas. Custava alguma coisa Jacó ter dividido a comida com Esaú? Não custava. Às vezes, a mamãe quer dar uma fruta para a gente e ela divide ao meio. Porque, às vezes, ela não teve tempo de ir ao mercado comprar outra fruta ou não teve dinheiro. E aí a gente briga e esperneia porque a gente quer só para a gente. Isso é egoísmo. A gente tem que aprender a dividir. A nossa lição também, essa nossa historinha conta, fala sobre compartilhar. Nós temos que aprender a compartilhar os nossos brinquedos, o nosso alimento, o amor dos nossos pais. Eu não tenho que querer o colo do papai e da mamãe o tempo todo e deixar meu irmãozinho sem colo. E essa semana o desafio é duplo. Desafio para os papais e desafio para as crianças. Primeiro desafio para os pais: orar para aqueles pais que têm mais de um filho, para que eles possam amar os filhos da mesma forma. E também ensinar as crianças sobre compartilhar. E o desafio das crianças é compartilhar. Eu vou compartilhar, vou dividir o meu brinquedo com o meu irmãozinho. Tia, eu não tenho irmão. Você vai dividir com o papai e com a mamãe. Um exemplo. A tia Marli tem 3 filhos. O Eduardo, o Enzo e o Murilo. Ela vai pegar uma banana, vai dividir em 3 partes. E ela vai pedir para um deles, dos pequenos, entregar um pedacinho para cada irmão. Para que eles tenham a noção sobre dividir. Tia, a gente vai ficar com fome. Não, depois a mamãe vai dar uma banana inteira. É só para você ter o senso de divisão. E nós vamos filmar ou tirar foto. Lembrando que é sempre nessa posição aqui, na posição horizontal. Nós vamos tirar foto e filmar e mandar os papais e os filhinhos dividindo brinquedos, comida, roupa, tudo. Tudo bem? Vamos orar agora? Santo e bondoso Deus, nos ensine, Senhor, a compartilhar, a dividir. Nos ensine, Senhor, a dividir as bênçãos que o Senhor nos dá. E nos ensine também, Senhor, a não vender as bênçãos. As tuas bênçãos, Senhor, são necessárias para a nossa vida. Que a gente possa focar no eterno. Que desde criança nós façamos as escolhas certas. E nós, Pai, Senhor, nos ensine a amar como o Senhor nos amou de forma igual. Que a gente não venha ter um filho preferido. Que a gente não venha dividir a nossa família. Abençoe, Senhor, os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Estou esperando o desafio, hein? Beijão.